Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui ao Omnicast. Eu sou o Omnicaster e hoje é dia de crítica e o filme da vez é o filme Eternos de 2021, dirigido por Chloe Zhao e protagonizado aí por uma carambada de atores aí, como por exemplo a Angelina Jolie, Richard Madden e a Gemma Chan. E vamos falar agora um pouquinho sobre esse filme aqui. E se você não faz a mínima ideia sobre o que o filme se trata, eu vou fazer um leve resuminho aqui. Bom, Eternos trata aí de uma raça alienígena imortal criada pelos celestiais que vivem na nossa Terra aqui há mais de 7.000 anos. E depois de uma tragédia inesperada, eles vão se reunir aí para conseguir consertar algumas coisas que estão dando errado aí no universo. Bom, o que falar sobre Eternos? A gente sabe aí que é esse filme de heróis aí, etc., que vai trazer novas coisas para o universo da Marvel. A gente sabia que ia ser difícil Eternos ser um filme ótimo, porque Eternos não é um grupo de heróis assim tão famoso. É claro, é bem famoso aí entre quem conhece desse universo, mas para o público mais geral não é tão famoso quanto, por exemplo, um Vingadores, algo do tipo, um X-Men, um Quarteto Fantástico, etc. Ou seja, não era tão conhecida assim, então não seria uma tarefa tão fácil. Trazer ainda mais um filme com tantos personagens seria difícil administrar tudo isso e fazer com que Eternos não fosse só uma introdução e funcionasse também como um filme próprio, ou seja, como ele funcionasse como um filme sozinho, sem ter essa adição ao universo, etc., sem ter que trazer outras coisas para assim funcionar. E vou falar para vocês que não deu tão certo assim. O filme ele tem vários problemas, não são vários para falar a verdade, acho que são 3 problemas principais, mas esses 3 problemas estão interconectados e fazem a experiência perder força de uma forma muito grande. Eternos, como eu disse, é dirigido pela Chloe Zhao e tem diversas estrelas no elenco, então já era de se esperar que fosse difícil a gente ter um desenvolvimento de personagem aí grande, porque a gente tem um grupo ali, se eu não me engano são 8 Eternos mais ou menos, e a gente não consegue ter esse desenvolvimento de cada um. Então o que a diretora do filme precisaria fazer? Ela fez isso, na verdade, ela traz aí pra gente o grupo e traz aí pra gente os conflitos que acontecem dentro desse grupo, só que ela não conseguiu fazer isso de uma forma muito concreta, digamos assim, porque em cerca de 1h30 de filme, a gente vai ter a introdução ali desse grupo, o que eles são, a gente vai ver qual a função deles na Terra, quais são os inimigos deles, etc. Então se você assistir o filme, você vai estar ligado no que eu estou falando, e só avisando, vai ter alguns spoilerzinhos durante essa crítica aqui, eu vou tentar diminuir o máximo possível, mas é quase impossível não dar nenhum spoilerzinho, então se você se incomoda muito, eu recomendo que talvez você deva parar de assistir agora esse vídeo e voltar depois que assistir o filme. Mas prosseguindo, como eu disse, 1h30 de filme, a gente vai ter essa coisa aí de introdução, a gente vai ter os personagens, cada um a gente vai conhecendo aos poucos, etc. E algo que a diretora gosta bastante de trabalhar nesse filme é como esses Eternos, já que eles estão há 7.000 anos aí na Terra, como eles atuaram aí na nossa sociedade, como eles fizeram a diferença e tal. Então a gente vai vendo aos poucos isso em diversos flashbacks, só que aí começa aos poucos o problema. Como eu disse, existem 3 problemas do filme e um desses grandes problemas é ritmo, ou seja, o tempo do filme. Eternos tem 2h35 com os créditos e eu já digo pra vocês que ele poderia ter muito menos, cerca de 40 a 50 minutos a menos. E eu não estou exagerando, porque nessa primeira 1h30 a gente vai ter esses personagens, como eu disse, a gente vai ter esses flashbacks e eles não acrescentam tanta coisa. Porque a Chloe Zhao, ela apresenta a ideia de, primeiramente no primeiro flashback ali, ela apresenta a ideia de que eles atuaram na Terra de alguma forma, e isso já estaria mais do que suficiente, porque não é algo para ser específico. A gente tem a ideia ali de que eles poderiam fazer alguma coisa, mas eles não podem interferir, porque é assim que as coisas funcionam aí, ou seja, eles não podem interferir nos problemas da Terra, nos problemas dos humanos. E a Chloe Zhao, ela mostra no flashback ali essa cena, e ela repete umas outras 4 ou 3 vezes esses flashbacks, mostrando eles interferindo de novo, fazendo alguma coisa, etc. Esses conflitos
Só que isso acaba sendo uma repetição extremamente desnecessária. Se você for olhar com atenção, você vai ver que a ideia que ela queria passar poderia ter sido passada com uma vez só desse flashback sendo mostrado, etc. Ou seja, era suficiente, mas ela acaba aumentando esse período de tempo e tirando o tempo em que ela teria realmente para desenvolver os personagens. E pra falar a verdade, a gente tem ali esse grupo dos Eternos e os personagens que são o segundo problema aqui. Por quê? Porque, como é um grupo, ela teria muita dificuldade em introduzir esses personagens. Então ela deixa eles bem vazios. A gente sabe que eles estão ali há 7 anos, a gente vê o que eles fizeram um pouco, mas nenhum dos personagens tem um desenvolvimento mais a fundo, sentimental sobre cada um. A gente tem alguns relacionamentos, alguns problemas, mas nada muito aprofundado, e deixa os personagens de certa forma extremamente vazios. A gente não sente nenhuma relação, eles faltam carisma devido a essa falta de desenvolvimento que o filme apresenta. Ou seja, a Chloe Zhao, ela não consegue trazer pra gente esse personagem que a gente consegue ou talvez se identificar, ou acabar gostando, ou algo do tipo. A maioria dos personagens ali são tão poucos trabalhados e são um grupo tão grande que a gente vai acabar não tendo nenhuma relação com nenhum deles que são apresentados ali, porque eles são literalmente estereótipos. A gente sabe que um deles é mais caladão, um deles vai ser o alívio cômico, e é isso que a gente tem. E essa falta de carisma e da relação que a gente tem com esses personagens devido ao desenvolvimento faz com que a gente não sinta nenhum tipo de emoção quando o perigo aparece para eles. Ou seja, quando o perigo aparece, a gente acaba não ligando muito para quem vai morrer, para quem vai viver, etc. Porque a gente não tem nenhum tipo de relação com esses personagens. É diferente como, por exemplo, no filme dos Vingadores, no primeiro ali, por exemplo, onde a gente já tinha vários personagens com um filme solo, e por isso a gente já tinha essa identificação com cada um, e se tornou um grupo assim, onde a gente sentia medo, sentia perigo, emoção com o que acontecia com cada um deles. Aqui você está entregando um novo universo, que já é difícil, essa nova relação, etc., essa nova fase da Marvel. E também a gente tem um grupo completo já na nossa tela, que a gente não sabe muita coisa, que a gente não sabe praticamente nada. E o filme, ao invés de focar em cada personagem, trazer ali características mais detalhadas, ele foca mais no grupo. E então, quando a gente tem algum personagem específico morrendo ou algo do tipo, essas coisas não afetam a gente da forma que deveriam afetar. E o roteiro, acredito que seja o terceiro problema, porque o roteiro, como eu disse, ele é muito afetado pelo ritmo, ele é muito afetado por essa falta de consciência temporal que o filme tem. A gente vai ter ali um momento muito grande, de 1h30 praticamente, que acaba não desenvolvendo praticamente nada, é tudo muito superficial, como eu disse. E daí, a partir dessa 1h30, a gente vai ter o filme realmente tomando cara, o filme acelerando, que é coisa que ele já deveria ter feito. E daí, pro final, sim, a gente vai ter as reviravoltas, a gente vai ter acontecimentos importantes. Então é como se o filme começasse de verdade a partir desse momento. Acredito que todo mundo assistiu. Provavelmente achou a primeira parte monótona, lenta, etc. Muito chata de assistir, pra falar a verdade. E nesse final que o filme toma forma, toma corpo e realmente apresenta pra gente o que a gente queria ver. E daí sim, os personagens têm um desenvolvimento maior, a gente entende motivações, etc, etc, etc. Coisa que poderia ter sido feita antes no filme, que não foi. Isso aí causa esse grande problema, que é o roteiro não encaixando aí com o ritmo do filme. Então esses aí são os problemas de Eternos, que é um filme que tinha muito potencial, mas a direção é extremamente problemática, ela não sabe lidar muito bem. A Chloe Zhao, ela é uma diretora nova para esse filme, ela está acostumada a fazer outras coisas, por exemplo, de drama, etc., que tem um filme mais desse. Então ela acabou trazendo isso, trouxe mais diálogos, trouxe mais coisas, só que para um filme de herói não funciona tão bem. A maioria das críticas tinha reclamado que a fórmula Marvel tinha sido abandonada nesse filme em prol de outra coisa, ou seja, realmente é um filme menos fórmula Marvel, menos piadinha toda hora, etc. Isso não seria um problema,
mas a Chloe Zhao ela não soube trazer esses diálogos de uma forma coesa, de uma forma coerente para esse universo que a gente estava tão acostumado. Ela trouxe uma mudança muito grande que não funcionou muito bem. Faltou realmente um pouquinho da fórmula Marvel, não na parte do humor, mas na parte em como o filme se desenvolve com ápice de ação mais pro meio, e depois no final a gente vai ter uns diálogos, etc. Ela não soube cadenciar muito bem a ação e os diálogos e deixa um filme ali que acaba sendo morno por muito tempo e acaba, como eu posso dizer, acaba esse filme aí que ele desanima quem está assistindo. Acho que essa é a palavra certa. Ele acaba trazendo um desânimo que a gente tem com a trama, ou seja, lá pela metade do filme a gente já não está ligando muito, mas no final ela consegue trazer a gente de volta para o filme e dar uma acertada legal ali no final. E nos quesitos técnicos do filme, como direção de arte, efeitos especiais, cenas de ação, etc., o filme realmente está de parabéns. Eu acredito que ele falhou um pouco em certos designs do filme, principalmente dos deviantes. O design é interessante, mas é um design tão fora da caixinha que a gente acaba saindo um pouco da imersão do filme. Porque a gente vê ali que são realmente coisas feitas totalmente de CGI. Claro, pode não incomodar, alguém pode incomodar, mas a mim me incomodou porque realmente essa sensação de algo totalmente CGI, totalmente imprático, realmente um pouco me incomoda, pra falar a verdade, que isso pode incomodar outras pessoas. Então eu acredito que essa questão do design poderia ter sido um pouco melhor, e até o design mesmo dos poderes dos Eternos ali realmente o CGI está presente demais nesse filme. Claro, o filme da Marvel, acredito que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, mas realmente às vezes não convence ou é muito falso que acaba tirando a emoção. Mas geralmente não é um problema tão grande assim. É um filme que nessa parte ele é divertido ver as cenas de ação, etc. Mas acredito que só esse problema de design foi um problema mais sério. E é isso aí, pessoal. E é claro, em atuações que eu esqueci de falar, é um filme da Marvel. Não tinha muito o que esperar, atuações grandiosas, mas esse filme aqui consegue piorar um pouquinho em certos momentos, principalmente com alguns personagens específicos e com a protagonista do filme, que seria a personagem Cersei ali, interpretada pela Gemma Chan. Mas não é nada que incomode também, e o filme vai nessa vibe até o final. E é isso aí, pessoal. Minha nota para Eternos é um 6, talvez 6,5, mas eu acredito que eu prefiro dar um 6 mesmo, porque é um filme que consegue acertar mais pro final, etc, mas ele erra muito, ele é muito lento, como eu disse, etc, tem diversos problemas, mas no final a experiência consegue ser minimamente satisfatória. E é isso aí, pessoal. Omnicaster desligando, até a próxima, falou, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o joinha aí. Comenta aí o que você achou de Eternos. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Falou!